Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro e hoje eu gostaria de conversar com vocês um assunto que não é nada novo, mas irei trazer um prisma e uma visão totalmente diferente do que vem a ser a própria espiritualidade. E iremos deixar de lado aqui todas as ideias místicas, simbólicas e todas as imagens românticas que foram criadas em torno à própria espiritualidade. E iremos dissecá-la para deixar a espiritualidade de forma bastante racional, lógica, que faça sentido para todos ao mesmo tempo. Tanto para aqueles que têm uma visão mais simbólica, mais mística, quanto para aqueles que têm uma visão mais factual, mais real da própria espiritualidade. Então, gente, se você quer saber essa nova visão, esse novo prisma, fique até o final desse vídeo. E se você está chegando agora também, não se esqueça de se inscrever, clicar no sino de notificações para não perder nenhuma postagem. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, que ajuda muito o nosso canal. Este é o canal Vivendo ao Infinito. Vida simples e extraordinária. Primeiramente, para podermos entender esse novo conceito, nós temos que deixar de lado todas as ideias, símbolos e imagens que nós temos a respeito da espiritualidade. E nós vamos entender também o porquê que a espiritualidade foi enfeitada, foi romantizada com essa simbologia mística, com essas ideias, com esses símbolos e com esses escritos que muitas vezes parecem estar levando o buscador profundamente dentro de si mesmo, mas na verdade está fazendo nós nos perdermos no verdadeiro sentido da espiritualidade. Quando nós abraçamos o conceito, nós perdemos aquilo que é real. Quando nós ficamos com o símbolo, nós perdemos a oportunidade de descobrir o significado que tem aquele símbolo que foi proposto. Então, primeiramente, nós temos que entender por que a espiritualidade é enfeitada, é romantizada com tanta simbologia, com tanto misticismo e com essas ideias bonitas e confortadoras que trazem a Escritura. Nós temos que entender que quando o místico ou o metafísico ele contata esse vazio existencial, não existem palavras, não existem símbolos ou ideias que podem representar aquela experiência da qual ele viveu. Mesmo assim, os discípulos, as pessoas querem compreender um pouco do que o místico, do que o santo ou o profeta vivenciou naquele momento do samadhi ou da interconexão com a realidade. Logo, ele tem que expor isso para os seus discípulos em palavras, em símbolos e imagens. E o que acontece que o mestre, o profeta, ele expõe essas palavras de forma simbólica. Por quê? A simbologia, o poema, as imagens é a melhor forma que tem para representar aquilo que não pode ser dito, aquilo que é indizível, aquilo que nunca a imagem, a palavra ou o símbolo pode tocar. Portanto, os mestres espirituais têm que corromper a própria verdade para trazê-la de forma simbólica, de forma mística, de forma de imagem ou de palavras, para que o discípulo possa ter um vislumbre racional, linear e intelectual daquilo que o místico vivenciou no nada da existência. Vivenciou na união indivisível com o Ser Supremo, que é Ele próprio e a própria natureza. Então, gente, todas essas figuras de divindades que
que tem em todas as tradições, tanto no budismo, no hinduísmo, no cristianismo, são representações daquilo que nós chamamos da verdade. Então, gente, a verdade, ela não pode ser experimentada através de símbolos, de imagens ou de ideias. Tudo isso são meras representações, como eu já disse antes. A verdade, ela tem que ser alcançada através da investigação e da observação de nós mesmos e também através da meditação e da oração. Mas não da oração tradicional de pedir coisas, mas sim a oração que nos permite entrar em contato e em ação direta na realidade. Logo, o que eu quero mostrar aqui hoje é que o verdadeiro conceito de espiritualidade, na verdade, não tem nada a ver com essa simbologia mística do passado. A simbologia mística é uma representação daquilo que é. Mas assim como uma foto não é você, assim como uma foto não tem vida nenhuma e ela não representa o aspecto todo daquilo que você é, mesma coisa, o símbolo não representa aquilo que é a própria verdade. Então, o que é a espiritualidade? Espiritualidade é a quebra de todo o conceito, ideia, símbolos e condicionamentos que foram autoadquiridos por nós mesmos durante toda a nossa vida. A espiritualidade representa o contrário daquilo que vem sendo exposto durante muito tempo. Mas será que os mestres se enganaram quando fizeram essas representações simbólicas? Não. Eles fizeram isso com a melhor das intenções. Mas o ser humano recebeu isso de maneira dogmática, de maneira dependente, de forma que nós usamos os símbolos, as imagens e as representações para trazer um certo alívio temporário e dessa forma nós não mergulhamos para descobrir o que é a verdadeira espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade é a quebra do mecanismo condicionado automático da mente. Ou seja, quando nós quebramos esse mecanismo condicionado e automático da mente, nós entramos em contato com a verdade que tudo é. Quando nós quebramos o automatismo que nós viemos adquirindo desde o início da nossa vida, nós entramos em contato direto com a mente incondicionada. E a mente incondicionada é simplesmente tudo que existe. Agora, ao invés de vermos separados de tudo isso, nós iremos nos ver como parte dessa grande rede de conexão que é a própria realidade. Nós nos veremos interconectados com tudo. E dessa forma os símbolos, as ideias, as palavras, as imagens irão perder todo o sentido. Mas uma coisa é muito importante. Não é que primeiramente nós temos que fazer o contato para que os símbolos, as imagens e tudo que a gente acumulou perca o sentido. Nós temos que primeiro quebrar com os símbolos, as imagens, as ideias para que esse vazio existencial tome parte de nós mesmos. Porque na verdade nós temos que esvaziar o nosso pote para que o vazio possa se conectar com nós. Nós temos que transformar em água se quisermos nos dissolvermos no mar. Faz todo sentido quando nós pensamos que não deve restar nada da nossa personalidade. Não deve restar nada da nossa pessoalidade condicionada. Não deve restar nada daquele indivíduo que foi a vida toda imerso num oceano de condicionamento, num oceano de informações. E essas informações inflam de tal maneira que não nos permite conhecer aquilo que é real. Então, para termos o contato com a verdadeira espiritualidade,
temos que desvaziar principalmente dos símbolos e ideias e da toda mitologia mística da qual nós viemos primeiramente sendo condicionado pela tradição, pela família e pela religiosidade, e depois que foi condicionado por nós mesmos na nossa própria busca. E quando todas as ideias, símbolos e conceitos forem quebrados, quem sabe nós teremos um vislumbre do que vem a ser a verdadeira espiritualidade, que é essa quebra desse mecanismo automático que todas as pessoas do planeta vivem. E é um automatismo tão cego e absurdo que muitas vezes nós defendemos esse automatismo e esse mecanismo com unhas e dentes. E logo eu lembrei na frase de Morpheus, que ele disse para Neo que ele não acordava alguns tipos de pessoas porque elas não estavam preparadas para aquela nova realidade. E que essas pessoas estão tão mergulhadas na Matrix que elas farão de tudo para defendê-la. Ou seja, defender o quê? Defender o sistema, defender a ideia, defender o símbolo, defender o ponto de vista, defender a própria crença, que é em si uma ilusão. E se nós formos pensar, toda a guerra, toda a discórdia, toda a dualidade é criada por essas crenças que entram em conflito por si mesmo. Então, enquanto houver o conflito por crenças, por ideias e por símbolos, haverá mais separação. E se nós dissiparmos as ideias, os conflitos e os símbolos, a união acontece espontaneamente. Então, gente, hoje o que acontece no planeta é um conflito de ideias, de símbolos, e sem isso não existe nada. E espiritualidade significa isso, se tornar um nada, desaparecer como pessoalidade, desaparecer como condicionamento e existir apenas como consciência. A verdade é a própria consciência. A verdade é o amor, que é a própria consciência. A verdade é oração, é meditação e também é a própria cura que todos buscam. A cura dos nossos mecanismos automatizados, condicionados da nossa mente. E cada vez que a gente mergulha mais no encontro de si mesmo, na observação, na investigação e na própria meditação, nós vamos vendo esse mecanismo condicionado, automático, sendo quebrado e dissipado gradualmente e muitas vezes também instantaneamente. Então isso não é uma mágica, gente, e também não é um processo romântico. Isso é algo muito lógico se nós formos pensar. É sair da nossa normose para entrar na nossa verdadeira natureza incondicionada. Aquele ser que é puro, que nunca saiu do jardim do Éden. Mas por ter comido essa maçã do conhecimento do bem e do mal, ou seja, por nós termos aceitado a crença em dois poderes e a partir dessa crença criarmos vários mecanismos para nos apegar no mesmo, de forma de preencher esse vazio existencial deixado pela nossa visão ilusória da queda do paraíso, nós nos colocamos numa bola de neve, onde cada vez mais ficamos presos das nossas próprias ideias, conceitos e condicionamento. Então, pessoal, se nós queremos realmente quebrar com essa estrutura condicionada, nós temos que dar a nossa vida neste processo de autoobservação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações
sempre que nós lançarmos vídeos novos. Gratidão a todos, pessoal, e até um próximo vídeo.